Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite a todos. Damos início à sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado. Para compor a mesa de honra, presidirá este ato solene o excelentíssimo senhor vereador Adilson Júnior, presidente desta casa. Dr. Otávio Borba de Vasconcelos Filho, assessor especial do gabinete do prefeito, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Dr. Marcos da Costa, presidente da seccional da OAB São Paulo, neste ato representado pela doutora Sônia Maria Pinto Catarino, conselheira da seccional Santos. Doutora Heloísa Helena de Souza Moreira Ramos, presidente da Associação dos Advogados de Santos. Doutora Cátia Louro Cação, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região. Completando a mesa, o excelentíssimo senhor vereador Bruno Orlandi, que propõe a homenagem, conduzindo ao plenário o Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, presidente da OAB Subseção de Santos, acompanhado dos excelentíssimos senhores vereadores Braz Antunes Matos Neto e Roberto Oliveira Teixeira. O excelentíssimo senhor vereador Adilson dos Santos Júnior fará neste momento a abertura oficial deste ato solene. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado, conforme decreto legislativo previsto no inciso 11º, do caput 8º do artigo 4º da Lei Municipal 3.265, de 12 de maio de 2016. Mais uma vez, quero cumprimentar aqui a todos, dizer da alegria de tê-los na nossa casa, no Poder Legislativo, uma honra poder sediar essa sessão solene nesse dia tão importante para a nossa cidade e também para todos que compõem essa classe que merece cada vez mais o nosso carinho, o nosso respeito, que são os operadores do direito, cada um de vocês advogados, em especial da OAB Santos e aqueles que nos brindam com a sua visita. Convidamos a todos, em posição de respeito, a ouvir a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da cidade de Santos. Em teu seio, ó liberdade,
desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Ruas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Quixaba, o verde reduto nas ondas do mar. Ó Santos, és linda demais. A Câmara de Santos registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor vereador Geonísio Pereira de Aguiar neste ato, representado pela assessora parlamentar Cristina Gomes. Excelentíssima senhora vereadora Aldre Cleis, neste ato representada pelo assessor parlamentar Leonardo Pérez. Excelentíssimo senhor vereador Lincoln Reis, neste ato representado pelo assessor parlamentar Dr. Wagner Silva. Doutora Almáquia Zuargue Acerbi, promotora de justiça. Dr. Egídio Jorge Jacóia, desembargador. Dr. Clóvis Talarico, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Santos. Excelentíssimo Tenente Cerejo, neste ato representando o General Maurílio Miranda Neto Ribeiro, da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Dr. Bolívar dos Santos Xavier, presidente do 1º CONSEG e ouvidor da OAB Santos.
Doutora Cláudia Regina Mendes Carvalho, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB Santos. Dr. Matheus Guimarães Cury, vice-presidente da OAB Santos. Dr. Sérgio Luiz Ursini, presidente do Conselho Administrativo da Associação dos Advogados de Santos. Dr. Fernando Galotti Bonavides, presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Dr. Roberto Tácito de Faro Melo, procurador da Câmara Municipal de Cubatão. Dr. André Mohamed Izzi, presidente da OAB de Cubatão. Doutora Lucimar Vieira de Faro Melo, conselheira estadual da OAB Seccional São Paulo. Doutora Érica Maria Padeiro Rodrigues, presidente da Comissão de Ação Social da OAB Santos. Dr. Emerson Toro de Abreu, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Santos. Dr. Renato Santos de Azevedo, presidente da Comissão de Direitos de Liberdade Religiosa da OAB Santos. Dr. Gerson Fastuski, presidente da Comissão de Prerrogativa Trabalhista da OAB Santos. Dr. Elton dos Anjos, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Santos. Dr. Tarcísio de Andrade, presidente dos Centros de Estivadores de Santos, dos Centros de Estudantes de Santos. Dr. Ever Felício de Carvalho, presidente da Comissão de Saúde da OAB Santos. Doutora Eliane Rodrigues Carvalho, presidente da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Santos. Doutora Rosângela Novak, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero. Dr. Ronald Nogueira, presidente da 14ª Turma de Ética e Disciplina da OAB Santos. Dr. Newton Azevedo Raham, presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB Santos. Rolf Kanovski Júnior, coordenador do CADOG. E nós recebemos alguns ofícios de autoridades que não puderam comparecer, justificam a ausência, cumprimentam pela homenagem. O excelentíssimo senhor vereador Manuel Constantino dos Santos, doutor José Luiz Negrinho, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, doutor Eustácio Alves Pereira Filho, presidente da CAPEP Saúde de Santos, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, diretor tesoureiro da OAB São Paulo, doutor Jorge Eluf Neto, diretor da CAASP, excelentíssimo senhor Modesto Roma Júnior, presidente do Santos Futebol Clube, doutor Gaetano Vergini, delegado de polícia, diretor do The Interseis Santos, doutor Joel Birello Mandelli, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Santos, doutor Alexandre Guzuco, secretário-geral adjunto da CAASP, doutora Flávia Maria Gonçalves, promotora de Justiça, GAEMA Baixada Santista, doutora Gisele Fleury Charmilotti Germano de Lemos, diretora secretária-geral adjunta da OAB São Paulo, doutor Humberto Luiz Borges Durso, conselheiro seccional e diretor cultural da OAB São Paulo. É só, senhor presidente. Obrigado, Rui. Em sua pessoa, cumprimentar aqui também toda a nossa equipe de cerimonial, que nos ajuda a conduzir essa sessão solene. Nesse momento, muita honra, gostaria de solicitar ao excelentíssimo senhor vereador, autor dessa propositura, vereador Bruno Orlandi, que se dirige ao nosso púlpito para fazer seu discurso de saudação. Presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Júnior, meu amigo, que vem desenvolvendo com grande capacidade e competência a presidência dessa Igreja Casa, parabéns pelo trabalho, meu agradecimento em presidir essa sessão. Doutor Otávio Borba, representando nesse ato o seu prefeito municipal, e muito me alegra ver nessa casa um grande professor, quem tenho muita admiração e respeito. Doutora Sônia Cantarino, representante do doutor Marcos, nesse exato momento, nesse evento. Muito obrigado pela sua presença. Doutora Heloísa Helena, também nesse ato representando a Associação dos Advogados de Santos, presidente. Doutora Cátia Louro Cação, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. Meu amigo, presidente da OAB Santos, a quem tenho a honra de cumprimentar nesse momento, fazendo um excelente trabalho à frente da subseção de Santos, da OAB, e que hoje cedo tivemos a honra
de inaugurar mais uma sala da CADOG, uma grande parceria da Prefeitura com a OAB, vereadores Pastor Roberto, Brás, cumprimentar a todos os advogados aqui que abrilhantam essa sessão, comparecem na Casa do Povo, cumprimentar a minha esposa por sempre estar ao meu lado e também por zelar da minha integridade física assim que eu chegar em casa. Uma honra para mim participar dessa sessão em homenagem a essa laboriosa classe, aos advogados, pela defesa intransigente dos direitos, da Constituição, a sua luta pela liberdade ao longo dos anos na formação do Brasil, do Estado e da nossa cidade. É importante dizer que se hoje nós temos a chance de ter advogados nesse país, nesse Estado, nessa cidade, é importante esclarecer que um daqueles que solicitou, um daqueles que lutou bravamente para que o Brasil tivesse um curso jurídico, nasceu na nossa terra. Nasceu na terra da caridade, nasceu na terra de Santos. Senhor José Feliciano Fernandes Pinheiro, o nosso querido Visconde de São Leopoldo. Lutou bravamente, nasceu em Santos em 9 de maio de 1774, foi deputado às Cortes da Nação Portuguesa, deputado-geral, presidente da província, ministro, senador e encarregado de missões diplomáticas do Império do Brasil. Foi ele que fez um discurso, enquanto deputado, na briga para trazer o curso jurídico para o Império à época brasileiro. Eu quero citar aqui uma pequena passagem, quando na Assembleia Constituinte ele subiu à tribuna da plenária e disse: proponho que o Império do Brasil se crie o quanto antes uma universidade, pelo menos para assento da qual parece dever ser preferida a cidade de São Paulo, pelas vantagens naturais e razões de conveniência geral, que a Faculdade de Direito Civil, que será sem dúvida uma das que comporá a nova universidade, em vez de multiplicadas cadeiras de direito romano, se substituam uma de direito constitucional e outra de economia política. 4 anos após, Dom Pedro I criava em São Paulo e Olinda o curso de Direito no Brasil. Está aqui a marca indelével de que um santista trabalhou e lutou arduamente, como todos os advogados, pela nossa classe, na defesa dos seus direitos, na defesa da sociedade brasileira. Hoje eu tenho a honra de participar dessa Casa Legislativa e tentar defender, da mesma maneira que o Dr. Luiz Fernando, presidente da OAB, leva à frente as lutas da classe. Tivemos a oportunidade de fazer uma indicação ao prefeito municipal, solicitando que todos os atos da Cominc, onde os nossos advogados atuam, sejam despachados, sejam intimados na pessoa do seu advogado. Todos os atos, até o final, foram uma solicitação da OAB Santos, e esse último, que era o relatório do prefeito, conversamos com a diretoria, fomos até o prefeito municipal, e hoje já é um posicionamento do Paulo, prefeito, que será feita a intimação pessoal de cada advogado que atua. Está aqui o doutor Fernando, que milita na área, acompanhando isso. É mais uma conquista para a advocacia santista. Tivemos também nessa mesma reunião, a pedido da OAB Santos, a solicitação de suspensão dos prazos processuais nos termos do novo Código Civil, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O prefeito também acenou positivamente, porque são as férias merecidas de todo advogado. Todos aqui sabem a dificuldade de se ausentar, são audiências, são intimações, e hoje nós temos a possibilidade, assim que o prefeito avançar com esse nosso pedido, para que seja reconhecida a férias também na municipalidade. Fizemos um requerimento solicitando a isenção de ISS aos advogados inscritos. Não há ainda uma resposta específica, mas foi feita a solicitação. Nós sabemos que o percentual de ISS que um advogado no início de carreira contribui para o município, o impacto é pequeno no orçamento municipal, mas é de grande relevância na sua caminhada jurídica. Faz toda a diferença no início da carreira. Então, assinamos positivamente, foi um pedido da Comissão de Direito Tributário para que a gente possa lutar pelo advogado no início da carreira. Tivemos a chance também de pedir para que a contagem dos prazos fossem feitas pelos dias úteis, como é feito hoje
mas na municipalidade ainda havia necessidade de uma adequação legal. Conseguimos levar adiante. E por fim, mas não menos importante, a minha grata satisfação de anunciar que na noite de ontem, nesta mesma tribuna, apresentei um projeto de lei criando o plano de cargos e salários dos advogados públicos da Prefeitura Municipal de Santos. Era uma luta muito antiga. É uma satisfação enorme poder colaborar com essa classe, poder apresentar essa legislação. Eu vejo hoje aqui inúmeros amigos, doutora Adriana, tanto lutou por isso. Enfim, é muito difícil saber que foi uma luta histórica e que muitos precisaram passar por esse momento para chegar até aqui. Mas hoje nós temos um aceno positivo, tanto dessa casa quanto do Executivo, falando que esse plano de cargos e salários tem que ser aprovado, tem que ser publicado e a partir do próximo ano possa virar uma realidade para todos os advogados concursados da Prefeitura Municipal de Santos. Quero, por fim, lembrar uma passagem de Rui Barbosa, que eu acho de suma importância e que retrata bem o dinamismo e o conhecimento que o advogado tem que ter para atuar. Em certa ocasião, Rui Barbosa, todos conhecem aqui, esteve numa tribuna, frente ao juízo, defendendo seu cliente, e tinha uma dificuldade muito grande, porque ele tinha 2 casos idênticos para defender. Pela manhã, defendendo uma corrente, e pela tarde, uma corrente oposta. Naquela manhã, Rui Barbosa defendeu bravamente seu cliente, colocou todos os pontos favoráveis, fez uma defesa intransigente, conseguiu manter todos ali quietos, com atenção precisa em suas palavras. E ao final do veredito, o juiz concedeu: doutor Rui Barbosa, o senhor tem razão. À tarde, Rui Barbosa volta ao mesmo juízo, fazendo a mesma defesa, mas exatamente do lado contrário àquele que defendeu pela manhã, com a mesma voracidade, com a mesma impetuosidade para convencer o juízo. O juiz, perplexo com aquele momento, olha para o doutor Rui Barbosa e diz: doutor Rui Barbosa, com toda a sua sagacidade, entendo o seu ponto de vista, mas pela manhã o senhor esteve aqui e defendeu exatamente o contrário. Ao que Rui Barbosa esplendidamente respondeu: Excelência, pela manhã eu estava equivocado. Muito obrigado e parabéns a todos os advogados. Parabéns, vereador Bruno, pelo seu discurso. E nós, eu, vereador Roberto, o vereador Brás, que aqui está, e os demais vereadores, somos testemunhas do quanto Vossa Excelência hoje, enquanto vereador, também defende bastante essa classe e não os esquece em momento algum do seu trabalho parlamentar. Parabéns por também defender e ocupar aqui, não é, a representatividade dos advogados nessa casa. Convidar aqui com muita honra também agora o presidente da OAB Subseção Santos, meu amigo Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, por favor, dê o privilégio de ocupar a nossa tribuna para também fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Adilson Santos Júnior, pessoa no qual a OAB Santos aponta sua gratidão pela parceria que tem desenvolvido
com a classe dos advogados, sempre em prol da cidadania. Excelentíssimo senhor Otávio Borba de Vasconcelos Filho, grande amigo da advocacia, que durante seu mister como promotor sempre respeitou os advogados, as advogadas, e especialmente esse que vos fala, que tem grande admiração. E hoje representa não menos, e com muita honra, o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nossa eminente conselheira seccional, doutora Sônia Catarina, que hoje representa a doutor Marcos da Costa, sempre com seu lustro, com seu brilho em prol da advocacia e representando sempre as mulheres advogadas que hoje compõem a maioria do nosso corpo de advogados no estado de São Paulo. Doutora Cátia Louro Cação, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos Região, nossa companheira, nossa parceira de tantas lutas aí e sempre apoiando as iniciativas da OAB Santos. Muito obrigado pela sua presença. Doutora Heloísa Helena de Souza Moreira Ramos, presidente da querida Associação dos Advogados de Santos, que hoje assinou conosco e deu início a um projeto inédito na advocacia santista de retomada de relações que hoje serão perenes. Muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Nosso vereador, doutor Bruno Orlandi, que preparou todo o cerimonial, preparou a homenagem, tem sido um parceiro da advocacia, tem sido nosso procurador na Câmara. Não tenho palavras para externar o nosso agradecimento pelo seu comprometimento perante a OAB e principalmente com foco no bem público. Muito obrigado por todo o seu apoio incondicional à nossa categoria. Aos vereadores presentes também, doutor Braz, doutor Roberto, nossos sinceros agradecimentos. A toda a advocacia santista hoje presente, representada pela Associação dos Advogados, estou vendo o doutor Ursini, vários membros de comissão, toda a minha diretoria, doutor Matheus Cury, meu vice-presidente, doutora Marília Bonavides, primeira secretária, doutor Fernando Rocha, diretor tesoureiro, doutor Danilo Pereira, diretor adjunto, nossas mais diversas comissões que fazem um trabalho de parceria em conjunto com a municipalidade e com a Câmara Municipal. O meu muito obrigado pela presença. Hoje a advocacia comemora o Dia do Advogado, que foi criado em homenagem à Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil, que completa 190 anos. Durante todos esses anos, foi construída uma história no Brasil de lutas e conquistas em prol do país, com plena participação dos advogados, em especial no período da proclamação da independência, na criação da República Federativa do Brasil, na defesa intransigente dos direitos e liberdades individuais e na conquista da redemocratização do país. Durante todo esse período, tivemos 7 constituições federais. Poderia citar diversos advogados que seriam merecedores dos mais elevados elogios e reconhecimentos, mas o farei na pessoa do filho ilustre dessa terra, José Bonifácio de Andrade Silva, que teve papel fundamental na história do Brasil. O advogado conquistou a merecida confiança do povo brasileiro, que tem na Ordem dos Advogados do Brasil seu representante maior, com a missão de defender a sociedade, garantir a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, defender o Estado democrático de direito e o aprimoramento cultural dos advogados. Em Santos, procuramos cumprir nossa missão institucional, com intenso trabalho em prol da advocacia. Nesse exíguo tempo que estamos à frente da OAB Santos, entregamos o Espaço Kids, novos ônibus com aplicativo de localização, novos recursos tecnológicos, como o aplicativo da OAB, que contém o SOS Prerrogativas, o SOS Jovem Advogado, agenda cultural e inscrições nos cursos online, contato de serviço de ambulância, dentre outros serviços. Implementamos uma nova forma de administrar, impessoal e transparente, com a inauguração do portal da transparência, que contém todas as receitas e despesas da OAB, de todo o período de nossa gestão. Colocamos os pagamentos realizados pelo CADOG e, em breve, a ordem cronológica das nomeações de advogados conveniados no CADOG, tudo para garantir a lisura e a transparência das nomeações.
realizamos mais de 128 palestras e campanhas de esclarecimento à população santista e aos advogados, quanto aos direitos do idoso, do consumidor, portadores de câncer, campanhas de saúde da mulher e do homem, bem como prevenção de doenças como hepatite C. Realizamos, vereador Bruno, audiências públicas em relação a ecovias, que recentemente foi objeto de Comissão Especial de Vereadores, por vossa autoria, e que conta com apoio da Ordem. Audiências públicas com relação à segurança no porto, tudo visando o bem-estar da população santista em parceria com as autoridades constituídas. Mas o que ressalto de mais importante foi o restabelecimento da credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santos perante a sociedade santista e os próprios advogados e entidades co-irmãs, como a Associação dos Advogados Santos e a Associação dos Advogados Trabalhistas. Para isso, basta ver a quantidade de cursos e eventos com lotação máxima, trazendo novamente o advogado para a sua casa. A criação do curso de pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Civil, verdadeiro sucesso. A participação maciça dos advogados nas comissões da OAB, que já ultrapassam 70 comissões, com mais de 500 membros. A relação com a municipalidade tem se dado de forma altiva e harmônica, buscando a cooperação recíproca em prol da coletividade. Mercê desse compromisso, realizamos diversos eventos em parceria, por meio de nossas comissões, dentre as quais destaco o empoderamento da Guarda Municipal de Santos, com trabalho de humanização e conscientização do poder de polícia, realizado pela Comissão de Segurança Pública, hoje aqui presente, representada pelo meu querido presidente, Dr. Elton. Trabalhos desenvolvidos pela Oficina de Pais e Filhos e Justiça Restaurativa, representada pela minha presidente de Comissão de Solução de Conflitos, doutora Cláudia. Atendimento à população do idoso, pela Comissão do Idoso. Parceria com o PROCON para divulgação dos direitos aos consumidores, à população mais carente. Atendimento jurídico às pessoas mais vulneráveis da sociedade pelo Convênio de Assistência Judiciária de Santos, que foi pioneiro no Brasil, e diversos outros eventos com a Secretaria Municipal de Saúde e Educação. Até na saúde os advogados estão lá. Nosso secretário é advogado, Dr. Fábio Ferraz. Hoje foram anunciadas várias conquistas da advocacia pelo nosso vereador Bruno. Dentre elas, o plano de carreira dos advogados. Verdadeiro reconhecimento da importância do advogado na administração pública e que já se constituía em reivindicação antiga, porém justa e merecida, que hoje passa a ser um resgate à dignidade da profissão do advogado, proposta pelo nosso vereador Bruno Orlandi, que atua nesse caso com nossa procuração e no qual depositamos toda a confiança, tal e qual um cliente vai ao escritório do advogado, constitui esse advogado para lhe representar, a OAB lhe outorga essa procuração para que faça o interesse a defesa dos interesses dos advogados, em especial nossos advogados públicos. A municipalidade, hoje representada pelo Dr. Borba, mas que tem como mandatário um advogado, Dr. Paulo Alexandre Barbosa, querido advogado santista que iniciou sua fantástica história de sucesso na Comissão do Jovem Advogado, no hoje festejado projeto OAB Vai à Escola, tocado pela Comissão do Jovem Advogado, levando cidadania aos estudantes da rede pública municipal e estadual. Igualmente presenteou a advocacia santista com a inauguração do espaço de atendimento do CADOG na OAB Santos, propiciando um incremento na prestação da assistência judiciária gratuita aos advogados que terão condições condizentes e condignas ao exercício da profissão e, principalmente, a população carente de Santos, bem como por decreto determinou a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que corresponde ao recesso forense e às nossas merecidas férias. E ainda a contagem dos prazos em dias úteis, assemelhando a legislação municipal à legislação federal. A Câmara Municipal de Santos, por seu presidente Adilson Santos Júnior, que tem se mostrado solícito
sempre receptivo aos anseios da advocacia, de forma inédita, prestigiou a advocacia santista, estendendo o espaço de atendimento do CADAGE na própria sede legislativa, Casa do Povo, que acontecerá de forma rotineira, às segundas-feiras, em absoluto respeito e trabalho ao cidadão. Ficando aqui, senhor presidente, registrado o nosso reconhecimento à Câmara Legislativa pelo trabalho em prol do povo. Por isso, de forma justa e merecida, dou os parabéns a todos os advogados e advogadas santistas que honram a toga, a beca, e ajudam a construir uma sociedade mais justa e igualitária no sacerdócio da profissão, no seu dia a dia. Agradeço ao prefeito municipal, Paulo Alexandre Barbosa, ao presidente da Câmara Municipal, Adilson Santos Júnior, por estarem ao lado da nossa gestão e dos advogados de Santos. E de forma especial ao vereador advogado nosso constituído, doutor Bruno. Aceite essa incumbência. Toda a nossa eterna gratidão pelo apoio incondicional que, na qualidade de advogado na Câmara, tem de forma ímpar e proba honrado nossa profissão, ficando plasmado dos nossos corações a homenagem oferecida aos advogados de Santos e ao AB Santos, que será compartilhada com toda a advocacia santista. E, finalmente, agradeço primeiro a Deus por nos guiar nessa tormenta por qual passamos, mas que conseguimos com fé levar a advocacia santista a um porto seguro. Tendo sempre em mente, seja qual fosse o caminho a ser seguido, o resultado a ser conquistado, tínhamos Deus no comando. Bem como a minha família, em especial a minha esposa, Érica Maria Padeiro Rodrigues, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou nos momentos mais difíceis, com uma palavra de afago e conforto, mas sobretudo de esperança. Aos meus filhos Lucas e Caio, motivos dos meus sorrisos e broncas mais espontâneas. E a todos os advogados e advogadas que estiveram conosco durante a campanha, essa minha laboriosa diretoria que ficou sempre ao meu lado e compartilharam esse sonho comigo e hoje fazem parte deste sonho e desta realidade, o qual foi possível tantas conquistas nesse curto espaço de tempo. O meu sincero obrigado. Obrigado, presidente, doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, pelas palavras e pela honra dessa Câmara tê-lo aqui também em nosso púlpito e em nossa casa. Gostaria de, com muito carinho, também convidar professor, amigo, representando o nosso prefeito municipal, doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho, para fazer uso da palavra. Por favor. Excelentíssimo senhor vereador Adilson Santos Júnior, em nome de quem peço licença para saudar todas as autoridades civis e militares aqui presentes ou representadas. Excelentíssimo senhor vereador Bruno Orlandi, a quem gostaria de pedir licença para saudar também em seu nome vereadores desta casa, especialmente o vereador pastor Roberto Oliveira de Jesus e o vereador Braz Antunes Mar, que aqui estavam presentes. Excelentíssimo senhor professor, doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, a quem gostaria de pedir licença para saudar todos os advogados aqui presentes, pedindo vênia para ressaltar a presença dos advogados públicos, a pessoa do doutor Eduardo, representando os advogados que atuam na Prefeitura de Santos, que hoje foram presenteados com a proposta do vereador Bruno Orlandi
da instituição no plano de carreiras que eles aguardavam com muita ansiedade. Aos meus amigos, uma palavra de agradecimento, porque, presidente, eu não estivesse aqui, estaria em São Paulo comemorando a data da fundação dos cursos jurídicos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na qual eu tive a honra e a aventura de estudar, e fui diretor do Centro Acadêmico 11 de agosto. E todos os dias 11 de agosto a gente comparece à faculdade e para comemorar, para relembrar com muita honra, muita alegria, ter participado dessa vida acadêmica da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, enaltecida pelo vereador Bruno Orlandi na sua fala, que foi a primeira faculdade criada no Brasil juntamente com Olinda. Mas a pujança da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, hoje Universidade de São Paulo, foi tamanha que Rui Barbosa, também aqui decantado, iniciou seu curso em Olinda, mas aguardou a oportunidade e veio completá-lo aqui no nosso estado de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, a minha palavra é de agradecimento, por aquela emoção que eu teria com certeza em estar vivenciando com os meus colegas lá em São Paulo, eu estou sendo recompensado em estar nesta noite relembrando a nossa carreira jurídica, a nossa história da faculdade, a nossa história dos cursos jurídicos, etc. É motivo de muita honra. Gostaria também de consignar que fui colhido de surpresa com o pedido do vereador Bruno Orlandi de fazer o uso da palavra. Mas o que me propiciou nesses instantes que antecederam a minha assunção ao púlpito, relembrar e fortalecer o vínculo que eu tive com a advocacia desde a minha tenra idade. Meu pai era advogado. Então eu cresci junto com os livros do meu pai, no seu escritório, almejando um dia ser também advogado. E Deus foi tão bom comigo que Ele acumulou, além desta honra, algumas situações que me deixaram muito alegres, vereador Bruno Orlandi, se o senhor me permite, o presidente, de algumas delas recordar. Eu me recordo que no dia 14 de janeiro de 1969, quando nós colávamos grau, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, do lado onde existe a igreja de São Francisco, meu pai participava dos festejos dos seus 25 anos de formado pela mesma faculdade. É uma coincidência tão importante na minha vida, porque depois que a turma do meu pai participou da missa na igreja ao lado, eles vieram para o pátio da faculdade, nós estávamos descendo do Salão Nobre, havia sido uma solenidade rápida, exatamente para que nós pudéssemos ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil. Depois houve a solenidade no Teatro Municipal, com a colação oficial de grau. Mas um momento muito importante foi quando nós descemos e a turma do meu pai vinha da igreja. E tiramos uma fotografia que eu guardo com muito carinho. Tiramos sob as arcadas, Bruno. Eu gostaria de um dia, quando você visitar o meu gabinete, de lhe mostrar essa lembrança que me honra muito, ter seguido as pegadas do meu pai e ter, se não alcançado o mesmo reconhecimento dele, ter seguido o seu exemplo. Então, algumas circunstâncias da advocacia. E lembro também, e aí eu vejo que a nobre classe dos advogados atravessa um momento difícil. A classe dos advogados não está recebendo o reconhecimento que ela merece. E a vocês, jovens advogados, se me permitem falar com quem está completando 50 anos de formado em Direito, nós estamos nos aproximando, eu sou da turma de 68, da Faculdade de São Paulo, nós estamos preparando a nossa festa de 50 anos de formado. Então não venho dar conselho, não venho dar lição a ninguém, mas venho dar conselhos. Eu acho que compete aos jovens advogados, agora capitaneados pelo seu ilustre e combativo presidente, de fazer voltar o respeito que a classe dos advogados merece.
Eu me lembro, antes de ser promotor, que eu fui promotor por contingência. Meu sonho era ser advogado. E quando nasceu meu primeiro filho, nasceu meu filho, eu já era promotor. Quando eu fui assinar no cartório os proclamas de casamento, e a funcionária estava abaixada e anotando os meus dados, os dados da minha futura esposa, que também já faleceu, eu pedia que me permitissem relembrar a sua presença na minha vida. Mas eu, quando preenchia os dados no cartório do registro civil, pediu a minha profissão e eu disse advogado. Muita alegria. E a importância do advogado era tamanha que a moça olhou assim para cima e falou: senhor advogado? Complementou os proclamas do casamento e dispensou que eu pagasse a taxa, pelo reconhecimento que ela tinha pelos advogados. Então, acho que compete a vocês, meus queridos e jovens advogados, levar adiante esta bandeira. E neste curso de 45 anos como promotor, eu vivenciei, juntamente com o Elcio e outros mais experientes de vida, não digo idosos, mas experientes de vida, vivenciamos um período difícil, que foi o período da ditadura militar. E as classes jurídicas, todas elas se envergaram. O Ministério Público, da qual eu já pertencia, se quedou tíbio, o Poder Judiciário se quedou inerte ante a força do canhão, até mesmo o Supremo Tribunal Federal se vergou à força do canhão, e a única classe que permaneceu de cabeça altaneira em todo o curso da ditadura, e aliás foi a responsável pela redemocratização do nosso país, foi a classe dos advogados. Então, eu acho que neste dia que se homenageia os advogados, a sociedade toda é devedora desta homenagem, porque foi por causa da combatividade perene dos advogados é que nós conseguimos redemocratizar o nosso país. Então, não vou me alongar, mas aqui se falou em Rui Barbosa, com muita procedência. Rui Barbosa talvez tenha sido o maior advogado do Brasil. E eu aconselho aos jovens advogados, leiam o que, se não me falha a memória, no centenário da fundação dos cursos jurídicos, quem foi escolhido como o paraninfo da turma lá da Universidade de São Paulo foi Rui Barbosa. Ele tem a famosa oração aos moços. Eu aconselho a todos que não tenham ainda tido o prazer e a aventura de lerem, que façam a oração aos moços. Existe uma enorme quantidade de conselhos do maior advogado do Brasil. E o mais famoso deles, talvez, é o que deve ser a Bíblia de todo advogado, é que quando ele diz, não vou recitar na íntegra esta maravilhosa lição de Rui Barbosa, ele diz lá: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver se agigantar os maus, de tanto ver sobressair a injustiça, e assim vai por diante, e ele termina assim: o homem tem vergonha de ser honesto. Então compete a vocês, jovens, brilhantes e combativos advogados, recuperar esta importância, este respeito que, por direito, vocês podem exigir e a sociedade tem a obrigação de reconhecer em relação aos advogados. Essa classe que eu tanto admirava e só saí por uma contingência. E aí, se a Marília me permite recordar, e aí uma confissão, Bruno Orlandi, uma confissão de um cometimento de um delito que eu fiz. Mas que eu posso falar porque já caiu na prescrição, ninguém pode me processar. A minha admiração pelo advogado, seguindo o exemplo de meu pai, havia adquirido a carteira de cromo vermelha, e quando, por essas contingências da vida, acabei sendo aprovado no Ministério Público, uma das exigências da Ordem dos Advogados era que eu depositasse a carteira de cromo. E eu me dirigi para a Ordem dos Advogados de São Paulo, na Praça da Sé, Clóvis Bevilacqua, por ali, e com as nossas andanças, o juramento, quando recebemos a carteira,
não de estagiário, que nós somos os últimos representantes dos solicitadores acadêmicos. Havia na Elcio a classe de solicitadores acadêmicos. Depois foram substituídas para os estagiários. Então, nas solenidades do recebimento da carteira azul clara de solicitador acadêmico, na solenidade de recebimento da carteira de cromo vermelha como advogado, fez nascer em mim e nos outros colegas um amor já acendrado pela classe. Sabendo desta exigência de depositar a carteira de cromo vermelha, o meu coração ficou bastante constrangido, bastante triste, mas era a exigência do meu desligamento da Ordem dos Advogados para eu poder ser nomeado promotor de justiça. Então, me lembro até hoje do senhor Jesuíno, era o porteiro, Elcio, era o porteiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Me viu entrar meio quebrado e falou: doutor Otávio, o senhor está entristecido, soube agora pelos seus colegas, o senhor passou no concurso de promotor, não devia estar contente. Eu falei: Jesuíno, eu estou contente, mas eu vou ter que depositar a carteira vermelha de advogado, que era o meu sonho. E ele falou: doutor, faça o seguinte, vai aqui no primeiro DP, que era ali perto, Elcio, registra um boletim de ocorrência de perda ou de furto da sua carteira. Então foi o que eu fiz, registrei, fiz uma comunicação falsa de delito, e para eu poder conservar no meu coração a carteira de cromo vermelha, que depois ficou ao lado da carteira de cromo vermelha de promotor de justiça. Mas esse é o meu testemunho da admiração, e eu e a sociedade do Brasil devem depositar nessa nobilíssima e indispensável não porque nós queremos, indispensável porque a Constituição da nossa República exige como uma instituição indispensável para a manifestação e distribuição da justiça a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, que Deus proteja aos advogados do nosso país e a nós todos nos abençoe. Muito obrigado por essa... Parabéns, doutor Borba, uma honra também tê-lo aqui. E os nossos juristas dizem que o senhor está perdoado pelo delito por violenta emoção, além da prescrição, é claro. Olha, por recomendação aqui, também de todo o corpo da OAB, nós gostaríamos de chamar com muito carinho também para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor desembargador de Justiça, doutor Egídio Jorge, por favor, para proferir algumas palavras a nós. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui nessa solene Casa do Povo Santista, em homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santos, em nome de quem, em nome dos quais peço licença para saudar todos os presentes, todas as autoridades aqui presentes. Recebi com imensa honra o convite para comparecer nessa solenidade. E confesso que relutei em fazer uso da palavra, apesar de ter feito um médio improviso, né? Mas não poderia, refletindo e vendo esses discursos aqui proferidos, magníficos, deixar de assumir essa tribuna, embora com bastante receoso, ainda mais com o
grande advogado, grande promotor de justiça e meu veterano de faculdade. Ele é formado em 68, eu em 70, e ainda, graças a Deus, portador da carteira de solicitador acadêmico, última turma. Mas 2 motivos fizeram com que eu preparasse essa breve oração. O primeiro, por estar aqui nesta casa do povo de Santos, essa cidade maravilhosa, essa cidade histórica, que nos conquista a todos e a cada dia mais. E o principal motivo pelo Dia do Advogado. Confesso que quando me formei advogado e fui nomeado advogado dativo no primeiro júri que fui fazer, minha mãe, então, meu pai falecido, recortou um pedacinho da beca dele e colocou sobre a minha beca. Eu, emocionado, fiz o júri e, graças a Deus, consegui a absolvição. Mas, então, procurando falar de Santos. E Santos é uma cidade histórica, das mais antigas do Brasil, onde acabei firmando raízes profundas, tendo aqui residente minha filha Ana Maria, casada com um filho de família ilustre dessa terra, Dr. Leonardo Amorim Nunes Rivot. Santos nasceu nas cercanias do outeiro de Santa Catarina, 1539. Martim Afonso de Souza distribuiu entre os fidalgos que o acompanhavam as terras ao redor da ilha de São Vicente, dentre eles Brás Cubas, o fundador da cidade, que adquiriu as terras junto do outeiro e depois construiu um novo ancoradouro que veio a se constituir no Porto de Santos, hoje o mais moderno do Brasil. Em 1543, foi instalado às margens da Bahia, nos moldes da Congênero de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos, para abrigar doentes dos navios que aqui chegavam. Segundo os historiadores, foi essa instituição que emprestou o nome à cidade, e na qual minha filha teve a honra de fazer sua residência no curso de medicina. A cidade cresceu, agigantou-se, sendo responsável por grande parte da economia nacional, posto que forjada por homens ilustres, probos, dentre eles os irmãos Bartolomeu e Alexandre de Gusmão, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, passando a ser conhecida como terra da caridade, da liberdade. Conta com inúmeros monumentos históricos cultuados pela população santista, com uma rica arquitetura secular, como a do famoso Teatro Coliseu, ontem palco de mais uma homenagem aos advogados, e além do Teatro Coliseu, criado em 1909, a famosíssima Bolsa de Café, onde temos, fundada em 1917, onde existe o famoso Salão dos Pregões, com trabalhos e pinturas de Benedito Calixto. Na arte sacra, não se poderia deixar de mencionar a construção do Mosteiro de São Bento, em 1650, exemplar do barroco adotado pela Ordem dos Beneditinos.
com a transferência dos monges em 40 pela Segunda Guerra para o Mosteiro de Vinhedo, passou a funcionar hoje famosíssimo Museu de Arte Sacra de Santos, que abriga relíquias como a primeira imagem sacra feita no Brasil, a de Nossa Senhora da Conceição. A escultura de barro que data de 1540 e está ao lado de quadros crucifixos de marfim, além da cadeira usada pelo bispo fundador. Santos, além de berço cultural, foi a porta de entrada dos novos colonizadores, oriundos de diversas partes do mundo, dos quais aqui aportaram, destacando-se dentre os que subiram a serra, aqueles que se radicaram na cidade, dentre outros japoneses, judeus, árabes, portugueses, espanhóis, que se irmanaram ao povo santista, como de resto a todo o povo brasileiro. Contextualizados os principais fatos que marcaram a vida de Santos, podemos traçar um brevíssimo esforço histórico sobre a presença e contribuição do advogado em nosso país. A advocacia é uma das profissões mais antigas registradas na história da humanidade, datando de 3 milênios antes de Cristo, com destaque à famosa codificação de Hammurabi. A história registra que os primeiros advogados existentes foram Moisés e Jesus Cristo. O primeiro, quando assumiu a liderança da defesa do seu povo no Êxodo e atuou como verdadeiro advogado deles. Da mesma forma, Jesus Cristo impediu que Maria Madalena fosse apedrejado utilizando-se da lei mosaica. Em Atenas, com seus grandes oradores e filósofos, temos o berço da advocacia. Mas foi, porém, em Roma que surgiu a representação processual e o patrocínio das ações em nome de outrem, ganhando relevância o profissional que questionava a utilização das leis. A primeira ordem dos advogados do mundo surgiu apenas com o imperador Justiniano, que governava o então Império Bizantino, passando a exigir que todo advogado fosse registrado para atuar. Em solo pátrio, a advocacia se apresentou formalmente com as ordenações filipinas, passando o profissional a atuar na Casa de Suplicação em Portugal. Com a Constituinte de 1823, iniciou-se a discussão sobre a instalação dos cursos jurídicos no recém-país independente, com a apresentação por José Feliciano dos Santos Pinheiro do projeto da Universidade do Império do Brasil, que depois de inúmeras discussões acabou sendo criado em São Paulo e Olinda. O histórico projeto de criação dos cursos jurídicos foi convertido na Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, sendo que o curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São Paulo teve início em 1º de março de 1828, no Convento de São Francisco. Exigia-se, para a aprovação dos candidatos, exame de retórica, gramática latina, língua francesa, filosofia racional, e moral e geometria. Seu primeiro diretor foi o tenente-general José Arouche de Toledo Rendon, graduado em Direito Civil em Coimbra, onde recebeu o grau de doutor naquela época. O próximo passo foi a criação de uma entidade de classe dos mesmos moldes da de Portugal, surgindo assim em agosto de 843 o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Porém, somente no início da década de 30 é que Levi Carneiro, consultor-geral da República, emitiu parecer sobre o projeto do regulamento da Ordem dos Advogados,
criando-se em 22 de janeiro de 1932 a seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E, na sequência, em março de 1933, deu-se, na histórica comarca de Santos, a criação da segunda subseção da Ordem dos Advogados. A primeira era da capital. E essa sessão aconteceu no Salão do Júri da comarca, sob a presidência do meritíssimo juiz de direito, Dr. João Batista Lemos da Silva, e secretariada pelo advogado, que quero aqui reverenciar, Dr. Nelson Jorge Rangel. Com 84 anos de criação, a subseção santista completa hoje, em 2017, ela completa esta idade de 84 anos e é composta pelos seus membros: presidente, Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues; vice-presidente, Dr. Matheus Guimarães Cury; secretária-geral, doutora Marília Galotti Bonavides de Souza; secretário adjunto, Dr. Danilo Pereira; tesoureiro, Dr. Fernando José Figueiredo Rocha. Não poderia, senhor presidente, deixar de consignar, neste momento, os cumprimentos pessoais e de toda a minha família à ilustre advogada, doutora Marília Galotti Bonavides de Souza, particular amiga e representante de uma das famílias mais tradicionais da cidade, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar os ilustres membros do Ministério Público da minha terra, do Paraná, Dr. Paulo Galotti Bonavides e sua esposa, procuradora de Justiça, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides. Prosseguindo, como nossa história política e institucional o tem demonstrado, a presença e a participação efetiva do advogado é que vem garantindo a preservação dos princípios fundamentais que asseguram a índole democrática da República de nosso país. A advocacia posta a serviço da justiça, na preciosa definição de Couture, é ação concretizada no desempenho de uma representação pública e no exercício de uma função social, exigindo dos que a exercem uma conduta moral condicionada não só aos preceitos do Código de Ética Profissional, como aos que decorrem da moral individual e da moral social. Assenta-se aqui o fundamento da relevância da missão confiada ao advogado, no contexto da vida nacional. Gostaríamos de citar o Estatuto da Ordem dos Advogados, que garante, no seu artigo 2º, que no seu ministério privado o advogado presta serviço público e exerce função social, e no processo judicial o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e de seus atos públicos. E não poderia deixar de evocar, nesta homenagem, a célebre frase do ilustre Heráclito Fontoura Sobral Pinto, exemplo de advogado: o advogado não é uma profissão de covardes. Com essas palavras, meus senhores, elogiando e agradecendo profundamente os doutos vereadores dessa cidade pela belíssima homenagem, peço licença para dela também participar, parabenizando, neste 11 de agosto, acolhendo a Ordem dos Advogados do Brasil de Santos. Muito obrigado. Nós
Nós que agradecemos aqui em nome da Câmara, tenho certeza também em nome da OAB, doutor Egídio Jorge, pela sua presença. Muito obrigado por nos honrar também com as suas palavras, aliás, belíssimas e ricas palavras. Muito obrigado. Bom, gostaria aqui mais uma vez, então, de agradecer meu amigo doutor Luiz Fernando, doutora Heloísa Helena, presidente da Associação dos Advogados de Santos, doutora Kátia Louro Cação, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, doutora Sônia Pinto Catarino, conselheira da Seccional de Santos, representando aqui o doutor Marcos da Costa, amigo doutor Otávio, representando o prefeito. Parabenizar mais uma vez o vereador Bruno Orlandi por esta justa e honrosa homenagem. Em nome da Câmara, o vereador Roberto Jesus, o vereador Bruno Braz e dos 21 parlamentares nessa casa, ressaltar que esta casa efetivamente é a casa do povo, mas é a casa de cada um de vocês. Eu acho que esta sinergia, não só entre a OAB, mas em especial o Poder Judiciário, tende a cada vez mais nós transformarmos a nossa sociedade. Nesta democracia que nós cremos. E por isso que a cada dia trabalhamos para que a gente possa edificá-la e dignificar. Então, sinta-se a cada um de vocês, operadores do direito, advogados, a Casa Legislativa, esta Câmara também, a extensão da vossa casa. Estamos sempre de portas abertas. Hoje é um dia muito especial e a OAB foi bastante também significativa na conversa que tivemos alguns dias atrás, doutor Luiz e todo o seu corpo diretivo, e que foi protagonista para que nós pudéssemos então estender o posto avançado do CADOG, trazendo aqui para esta casa também o atendimento às pessoas, em especial aquelas que mais necessitam. Eu acho que esse, efetivamente, é um dos nossos maiores ofícios. Então, cumprimentar também aqui as nossas autoridades militares. Muito obrigado pelas vossas presenças e a cada um de vocês que nos honraram nessa noite. Mais uma vez, parabéns, doutor Bruno, parabéns aos advogados pelo seu dia. Convidamos a todos para que se dirijam ao terceiro andar, onde será servido um coquetel. Desejar a todos um bom final de semana, que Deus os abençoe e cada vez mais saúde, paz e prosperidade. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão solene. Boa noite. Por favor, quem puder também vir aqui ao da nossa mesa para fazer uma foto oficial, muito nos honrará.